Fala pessoal, sejam novamente muito bem-vindos. Meu nome é Denis Silva e você está no canal Estudo Perspicaz. Este vídeo será o segundo vídeo onde nós estamos aqui analisando um comentário feito pelo padre Paulo Ricardo a respeito da questão que a igreja ela antecedeu as escrituras e é ela quem formou o cânon das escrituras, os chamados 27 livros das escrituras gregas cristãs. Ela é a detentora e por conta dela é que todos os outros grupos cristãos devem, então, esse favor pelo fato dela ter preservado e ter, então, escolhido esses 27 livros, mostrando que eles são canônicos e inspirados. No primeiro vídeo, nós analisamos o significado da palavra igreja. Se você não assistiu, por favor, vai lá. Analisa este vídeo para que você possa pegar o fio da meada aqui do assunto, mostrando que a igreja não é uma instituição religiosa e muito menos romana. A expressão eclésia significa o corpo de Cristo, são pessoas, indivíduos, e com o passar do tempo a igreja invisível se tornaria uma igreja visível. Mas assiste lá que nós vamos abordar com mais detalhes. Neste vídeo vamos ver que ele fala que a igreja foi que preservou e escolheu os 27 livros encontrados então nas escrituras gregas cristãs. Mas qual igreja que o padre aqui ele está se referindo? Será que historicamente ele pode comprovar o argumento que ele levantou? Então estes e outros detalhes serão então analisados nesse vídeo. Então após a vinheta, vamos analisar comigo. Muito bem. Antes de entrarmos aqui no assunto, se você não é inscrito, por favor, se inscreva, dê o seu like, compartilhe essas informações e também comente, quero saber a sua opinião sobre aqui o nosso tema. Para que possamos relembrar o que o padre Paulo Ricardo lhe trouxe atenção, vou colocar novamente o vídeo para que possamos acompanhar o raciocínio dele e lembrando que não temos nada contra a pessoa do Paulo Ricardo, estamos simplesmente analisando os argumentos aqui que foi levantado, tá ok? Então, acompanhem comigo aí, vamos ver o que ele tem para dizer para nós. Quem veio antes? Veio a igreja ou veio a Bíblia? Há uma precedência da igreja, ou seja, antes da Bíblia existe a igreja. Nós só aceitamos a autoridade das Sagradas Escrituras exatamente porque é o que foi recebido pela tradição da igreja e pelo magistério. Vamos resumir a nossa conversa aqui. Esse livro foi escrito por autores sagrados, que nós costumamos chamar de hagiógrafos. Pergunta: quem disse que esses 27 livros são os livros inspirados por Deus? Jesus não foi, porque não tinha nenhum escrito quando Jesus estava aqui nesse mundo. Nós temos o livro do Novo Testamento porque a tradição da igreja, ao longo dos séculos, foi, com a inspiração divina, fazendo a lista dos 27 livros. E a partir disto, quando esta tradição já estava solidificada e havia uma quase unanimidade por parte do orbe católico, então o magistério da igreja fez a lista. Todos os que se dizem cristãos, todos aceitam os 27 livros do Novo Testamento sem discordar. O problema dos protestantes, não é um problema nosso, é que Martinho Lutero, os primeiros protestantes, eles resolveram não crer na igreja. Ou seja, quem dá fundamento à Bíblia é a própria Bíblia. Não pode ser. É como querer que um homem fique de pé em cima dos próprios ombros dele. Muito bem, então conforme vocês viram aí, ele traz atenção que a igreja foi então que estabeleceu os 27 livros e graças à igreja é que todos os outros grupos chamados de cristãos possuem o Novo Testamento, né, conhecido como o Novo Testamento. A questão é, qual igreja aqui o senhor padre Paulo Ricardo ele está se referindo? Com certeza ele está se referindo à Igreja Católica Apostólica Romana. Porque o que se é pregado dentro do seio católico, da Igreja Católica, tanto para os leigos e também defendido pelos apologistas católicos, é que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela existe desde os primórdios do cristianismo primitivo. Especificamente desde 33 da Era Comum, quando o Espírito Santo foi derramado
nos primeiros 120 discípulos. Então ali começou a Igreja Católica Apostólica Romana. Mas vamos ver que isso não passa de uma lenda, ou de uma história contada somente pela igreja, mas não que a história secular, de fato, ela fala a respeito disso. Existe uma diferença imensa entre o cristianismo primitivo, ou a Igreja Católica primitiva, e a instituição Igreja Católica Apostólica Romana. Ele traz atenção que a tradição, o magistério foi que então estipulou os 27 livros. Qual tradição? Em breve, mais para frente, também vamos fazer um vídeo sobre a questão de tradição. Que tradição é essa? Porque existiam várias tradições. Não existe uma tradição que foi passada de tempos em tempos, de maneira imutável. Isso é simplesmente também um mito católico, mas é um assunto para outro vídeo. Então vamos ver hoje qual igreja de fato existiu desde os primórdios e com o passar do tempo os desenvolvimentos e as divisões que existiram no cristianismo até chegar nos nossos dias. Então, vamos ver a partir de agora a respeito desse assunto. Um documento que é bastante usado para mostrar que a Igreja Católica ela existe desde os primórdios do cristianismo é a Carta de Inácio de Antioquia. Vamos dar uma olhada nela? Então, conforme vocês estão vendo, Inácio de Antioquia, na sua carta aos Esmirniotas, ele fala assim: onde está Jesus Cristo, aí está a Igreja Católica. Então, os católicos, principalmente os apologistas, eles vão asseverar que isso aqui é uma prova incontestável que a Igreja Católica ela existe desde os primórdios. Mas perceba aqui que se usa a expressão Igreja Católica e não a Igreja Católica Apostólica Romana. O que significa a palavra católico? Igreja Católica, a palavra católica vem do grego católicos, da palavra kata, que significa sobre ou junto, e holos, que significa inteiro, todo ou total, né? Tanto holos como holos. Então seria basicamente católico, a palavra significaria universal, que abrange tudo, que reúne todos. Então, basicamente, essa seria a característica da Igreja de Cristo, do cristianismo, diferente do judaísmo. Ela seria uma igreja que seria estendida, até então, que a própria Bíblia traz atenção, que os gentios, outras nações, passaram-se a reunir, então, neste novo arranjo de Deus, que seria, então, a congregação cristã. Então, a palavra católico, ou católica, basicamente significa universal, aberta para todos. Iria alcançar a todas as pessoas e qualquer um poderia aceitar o convite para adentrar na Igreja de Cristo. É simplesmente isso. Outra prova histórica que a Igreja Católica primitiva, ela jamais também foi a Igreja Católica Apostólica Romana atual, foi pelo simples fato que pelos primeiros 280 anos, os primeiros 280 anos do cristianismo, ele foi totalmente perseguido e rejeitado, principalmente pelo Império Romano. Havia muita perseguição aos cristãos. Só houve uma mudança, então, de situação na época, então, de Constantino, quando o cenário começou, então, a mudar um pouco. E é interessante também que muitos, de uma maneira errônea, historicamente errônea, alegam que foi por intermédio de Constantino que a Igreja Católica Apostólica Romana foi formada. Isso também historicamente não é verídico. Constantino ele trouxe de fato uma liberdade maior para o cristianismo, mas ainda ele não tinha sido oficializado como uma religião do Estado. Ele simplesmente trouxe uma maior liberdade e também em outras questões envolvidas. Agora eu vou compartilhar com vocês um gráfico de como, então, a Igreja Católica Apostólica Romana, de fato, ela surgiu como instituição durante o desenvolvimento e diversas divisões no cristianismo. Então eu vou apresentar para vocês aqui um gráfico, e ele é um gráfico bastante simplista, tá? Embora
Poderíamos mostrar muitas outras divisões aqui, mas já é o suficiente para termos uma ideia do desenvolvimento no cristianismo, tá ok? Então, conforme vocês estão vendo aí, temos uma linha do tempo, temos a Igreja Católica Antiga, ou cristianismo primitivo. Com o passar do tempo, essa primeira linha, houve o primeiro cisma dentro da igreja, dentro do cristianismo. Ali, no caso, foi durante o concílio de Éfeso. Então, a igreja é conhecida como o grupo nestorianismo da igreja assíria do Oriente e a antiga igreja do Oriente, elas se desvincularam, então, devido a algumas divergências, principalmente divergências cristológicas. Todas essas divisões foi devido principalmente a divergências cristológicas e também outros assuntos como datas e assim por diante, tá ok? Então houve então a primeira divisão. E essa lenda de que a Igreja Católica ela é unânime, uma só, não existe divisão, assim como existe no protestantismo, não passa de uma lenda, tá bom? E esse gráfico aqui demonstra isso de maneira muito clara. Depois no concílio de Calcedônia, houve mais um cisma dentro da igreja, o catolicismo oriental. Envolve as igrejas copta do Egito, né? Igreja etíope, igreja armênia e tantas outras. Depois chegamos no ano de 1050, por volta de 1050. Aqui sim, houve o grande cisma, conhecido como grande cisma, onde a igreja do Ocidente, que se tornaria a Igreja Católica Romana, ela se desvinculou das igrejas do Oriente, que seria a Igreja Católica Ortodoxa. Então mostra aqui a divisão, a Igreja Ortodoxa, com vários patriarcas, e a Igreja Católica Romana, dividido em tradicionalistas, modernistas, carismáticos e muitos outros. Nesse mesmo período também havia outros grupos religiosos, os pré-reformistas, né? Os valdenses, os citas, os anabatistas, só para citar alguns. E depois, a época do protestantismo, igrejas tradicionais, como o luterano, metodista, calvinista, igrejas pentecostais e os neopentecostais que existem nos nossos dias. Então veja só, a Igreja Católica, ou cristianismo primitivo, olha só onde ela está na linha do tempo. E olha só onde surgiu de fato a instituição conhecida como Igreja Católica Apostólica Romana. Todas essas igrejas aqui, elas têm então cerca de 2000 anos de história, elas alegam ter a sucessão apostólica, elas alegam então ser a igreja fundada por Cristo, assim como os mesmos argumentos que a Igreja Católica ela usa para dizer que ela é a igreja fundada por Cristo. Mas e as outras? Também elas têm as mesmas cartas, para assim dizer, para dizer que elas também são a igreja fundada por Cristo. Inclusive eu até tenho um vídeo a respeito disso, vou deixar na descrição, no link também, tá bom? Então, conforme o senhor padre Ricardo, ele traz atenção, simplesmente o que ele fala não é verdade, porque não foi a Igreja Católica Apostólica Romana que preservou os 27 livros e que os escolheu. Foi a Igreja Antiga, o primitivo cristianismo, pelo qual já desde os primeiros séculos já tinha uma lista dos livros que já eram considerados inspirados, assim como as escrituras hebraicas. E esses livros foram preservados graças também ao Espírito Santo, que foi o qual os homens foram inspirados a escrever estes mesmos livros. Então esse gráfico nos ajuda a entender com que a forma muito simplista aí que o padre Ricardo ele trouxe atenção para nós, de acordo com a história secular verídica, a divisão ou desenvolvimento da Igreja Católica ela é muito mais complexa do que os católicos eles imaginam que seja. No próximo vídeo, vamos ver então os diversos manuscritos e vamos ver como eles foram preservados, foram catalogados durante os séculos. E vamos ver até mesmo como a Igreja Católica Apostólica Romana ela teve uma contribuição ou uma participação nisso, e não que ela é detentora do cânon de maneira 100%. Então, espero vocês no próximo vídeo. Agradeço por assistir esse vídeo até o final.
Se gostou, por favor, compartilhe mais uma vez essas informações, se inscrevam. Até mais, fique com Deus e tchau.